Colégio Ipiranga, transformando conhecimento em ação. A psicóloga Raquel Raffaeli fala sobre o tema Mães de Garra durante a pandemia do Covid-19. Olá, mamães de garra, tudo bem? Então, com a proximidade do Dia das Mães, o Colégio Ipiranga me convidou para falar um pouquinho sobre maternidade nesses tempos de Covid-19. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema, quero pedir a permissão para me apresentar. Então, meu nome é Raquel Raffaeli, eu sou psicóloga e mãe da Heloísa, que é aluna do Maternal 2 aí do Colégio Ipiranga. Então, a nossa conversa de mãe hoje é sobre as mudanças que aconteceram nas nossas vidas nos últimos tempos, né? Desde que a gente descobriu que a pandemia nos acompanha de certa forma, a nossa vida parece que deu uma bagunçada. Se antes mesmo do Covid-19, às vezes a conta, a atenção e qualidade da atenção que a gente dava para os nossos filhos já não fechava, então, quer dizer, a gente já tinha uma certa cobrança e algumas dúvidas em relação se o tempo que eu estava disponibilizando para o meu filho era realmente um tempo de qualidade. Imagine agora que as nossas rotinas, as nossas organizações, parece que tudo ficou meio bagunçado. Então, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje? Sobre possibilidades da gente conseguir, apesar de estar com tudo meio instável na nossa vida, por exemplo, os nossos trabalhos, as nossas certezas, as nossas angústias em relação à doença, né? Como que a gente pode fazer para que os nossos filhos não sofram tanto com isso? Então, todos os especialistas nos dizem que o mais importante nesse momento é a gente tentar criar uma rotina. Aí vocês vão me dizer assim, Raquel, rotina? De que jeito se a nossa vida está totalmente sem rotina? A gente está trabalhando em casa ou os nossos horários de trabalho mudaram bastante, a gente está com dificuldade, então, de pensar com quem a gente vai deixar nossos filhos, como as coisas vão se organizar, porque antes a gente tinha escola, a gente tinha o inglês, tinha o balé, tinha o futebol, então a vida da gente tinha uma organização muito diferente do que nós temos hoje. Então, o que é importante? A gente tentar trazer os nossos filhos para uma certa rotina. O que quer dizer assim, filho, tenta não dormir até às 11, se organiza para assistir a aula, se organiza para fazer algum tema, né? Tentar fazer com que eles tenham uma vida mais próxima possível da normalidade. Sei que isso é difícil, mas é um desafio que a gente tem que tentar, né? Outro ponto positivo. No tempo que nós estamos juntos, tentar fazer atividades educativas ou atividades proveitosas com os nossos filhos. Aí vocês vão estar me dizendo assim, mas Raquel, de que forma que eu vou conseguir fazer isso? Porque a moça que me ajudava nas atividades de casa, eu tive que liberar ela, eu tô dando conta da casa, tô dando conta do trabalho, o que eu posso fazer? Bom, como que a gente pode gerenciar isso? A gente pode gerenciar isso convidando os nossos filhos para nos ajudar nas atividades de casa, né? Dividir um pouquinho das tarefas, sei que eles não gostam muito, mas também vai ser um momento de trazer para eles algumas responsabilidades que antes da pandemia não eram deles, ou que não havia necessidade de eles participarem de uma forma tão ativa, né? Então, essas atividades educativas, elas não precisam ser necessariamente um jogo, ou acompanhar o tema de casa. Elas podem ser também atividades que deem conta da nossa vida diária. Ou até mesmo a gente pode dizer para os nossos filhos o seguinte, bom, daqui uns tempos vocês vão morar fora e eu lavo a roupa com o quê? Né? Qual é o detergente, qual é o sabão em pó, misturo roupa colorida com roupa branca. Isso são aprendizados da vida cotidiana que todos vão usar em algum momento. E quem sabe agora seja a hora da gente poder tirar esse tempo para conversar sobre isso e ensiná-los, ao mesmo tempo que eles vão estar nos ajudando nas tarefas de casa, né? Outra coisa bem importante, tentar se organizar para acompanhar de alguma forma as atividades escolares, né? Sei que a gente vocês vão me dizer assim, Raquel, faz muito tempo que eu acabei o ensino médio, eu não consigo ajudar em muita coisa. Mas enfim, tentar se fazer presente, tentar acompanhar de alguma forma, tentar verificar como isso tem acontecido, nem para que seja para dizer, meu filho, como é difícil mesmo, nem me lembrava que era tanto assim, né? Sei que nos e-mails e nas redes sociais de vocês deve ter um monte de atividades ou um monte
de formas de ter um contato saudável com o filho, com vocês, assim. Eu não sei como que é nas redes sociais de vocês, mas na minha vinha muito dicas de atividades para quarentena, dicas de atividades para fazer com os filhos, enfim, de 2 a 3 anos, vamos fazer massinha, vamos fazer um jogo de amarelinha dentro de casa, né? Então, aproveite essas dicas. E o que é importante a gente pensar? Bom, estamos vivendo um momento atípico, sim, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com a questão das telas. De que eu estou falando? Do computador, do celular e do videogame. Sei que nós estamos com uma rotina muito diferente do que é o nosso dia a dia, mas a gente tem que ter um cuidado para que os nossos filhos não passem o tempo inteiro na frente das telas, né? Sei que as aulas são virtuais, sei que jogar é uma forma de distrair, mas nós temos que tentar desligar um pouco disso. E quem sabe quando a gente puder estar em casa, tentar propor então atividades que façam que eles se desliguem um pouco desse mundo virtual. Sei que eles estão conversando muito com os amigos e que as redes sociais para eles são extremamente importantes. Mas vamos aproveitar esse momento atípico para a gente fortalecer as redes então de relações familiares, né? Então de estar saindo, se distanciando um pouco dessa questão das telas, né? Acho que é uma dica bem importante e um desafio. Sei que já era um desafio antes da pandemia, agora com certeza um desafio maior, né? Outra coisa importante, os nossos filhos têm que comer, né? Sei que a Veli já fez uma conversa, uma fala com todas nós, mas assim, aproveitar essa coisa da comida, do cozinhar, também para gerar laços de afeto e de carinho, como a Veli já trouxe então para nós, né? Bom, seguir recomendações é sim a nossa meta, né? A gente sempre gostaria de poder estar seguindo todas as orientações que os especialistas nos mandam, de tentar ser sempre a melhor mãe possível frente às situações que a gente vive. Mas a gente sabe que isso também não é fácil. Então, a primeira coisa que eu digo a todas nós, mães, é: não se cobre tanto. Faça o possível. Avalie as situações, vocês vão dizer assim: ah, Raquel, essa coisa de acompanhar as atividades escolares eu não consigo, não dá tempo. Ótimo, não dá tempo, dá uma conversada, dá uma olhada mais leve, mas tenta priorizar então outros momentos, como por exemplo o momento de ensinar coisas da vida cotidiana, como organização da casa, como limpeza, enfim. Tenta criar momentos de estar juntos, né? Sei que a gente não ia conseguir tudo, mas o pouco que a gente conseguir aproveitar desse momento de distanciamento social para estarmos mais perto dos nossos filhos, para conhecermos eles melhor, sem dúvida vai ser muito lucrativo, apesar do momento desgastante, né? É um ganho para todos nós. Então, assim, sem cobranças, de uma maneira leve, a gente vai tentar ser as melhores mães possíveis. E no futuro próximo, ou um futuro de longo prazo, quem sabe os nossos filhos vão dizer assim: olha, nós ficamos 2, 3 meses sem ir para a escola, tendo aulas em casa, e a minha mãe teve que ser minha professora, ou teve que me ajudar, enfim. Vai ser uma história para nós contarmos, para os nossos netos e para os filhos contarem para os filhos deles e para os netos deles, né? Então vamos tentar trazer aquilo que é de positivo. Outra coisa importante, vamos ser mais empáticas com nós mesmos, aceitar as nossas limitações, tentar entender o que é possível, do que não é. Então, se aproximar sim no máximo possível do melhor que a gente pode fazer, mas tentar levar as coisas de uma maneira leve. Eu sei que nesse momento a gente está muito preocupado com a saúde das pessoas que nós amamos, né? Tentar ter uma preocupação saudável, cuidado um pouco com os exageros, com as paranoias. Eu sei que algumas mães acabam ficando exageradamente preocupadas, com dificuldade de dormir, não só pensando nos seus filhos, mas daqui a pouco pensando nos seus pais ou nas pessoas que elas amam, que fazem parte do grupo de risco. Então agora é a hora da empatia, não só empatia para com os outros, mas empatias para com os nossos sentimentos, para com as nossas vivências. Então, gente, espero que a nossa conversa tenha sido um pouquinho útil para a gente fazer uma reflexão sobre esse momento, sobre esse lugar da maternidade em uma situação tão difícil. E quem sabe em outra oportunidade a gente possa conversar sobre isso, quem sabe até dizendo assim: olha, a gente tentou e não deu certo, ou que a gente tentou e que deu certo, né? Trocando experiências.
Então, um beijo grande a todas vocês, um parabéns, né? Um parabéns para nós, mães. E sem dúvida, o segundo domingo de maio não é um dia qualquer nem trivial, né? Até a próxima! Colégio